Muitas pessoas têm pedido para eu manifestar aqui no canal quais serão os meus votos no próximo domingo. Eu acho que chegou a hora, eu acho que é importante deixar isso aqui registrado, né? Eu fiz isso em eleições passadas e não tem por que não fazer nessa. Mas, primeiramente, eu queria dizer que meu voto para presidente esse ano não é uma coisa que me deixa assim feliz da vida em votar. Mas, com certeza, o provável resultado que está para vir aí me deixa, de certa forma, aliviado. Depois desse pesadelo que foram esses últimos 4 anos aí de Bolsonaro em que a gente sobreviveu. Eu vou ter que explicar aqui, né? Fazer uma revisão aqui de vídeos anteriores para explicar um pouco da minha mudança de opinião e por que eu vou votar, em quem eu vou votar. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada um dos candidatos aí para poder justificar a minha posição. Porque eu não sou também desses de votar, vou votar porque está na frente, para acabar logo. É um bom argumento, é um argumento que seduz, mas não me convence sozinho. Então eu vou ter que justificar aqui todos os candidatos para vocês entenderem um pouco de porquê a minha escolha, que talvez pareça um pouco contraditória com o que eu vinha votando em anos anteriores. Acho importante voltar aqui no vídeo Opinião 51, de 24 de novembro de 2019. O Lula tinha acabado de ser solto naquela época, tinha sido descoberta já a farsa da Vaza Jato. O argumento não foi esse, né? No primeiro momento se soltou porque se rediscutiu a questão da prisão em segunda instância, mas isso foi fortemente influenciado pelo fato de ter sido vazado as conversas lá do Sérgio Moro com o Dallagnol e provado que houve realmente um conluio para prender o Lula a qualquer custo ali. E mais para frente se declarou a parcialidade do Sérgio Moro e o Lula foi definitivamente inocentado. Ou alguns mais puristas vão dizer, não, foi inocentado, foram anuladas as condenações contra ele. Deram o mesmo. Quem não tem condenação contra si, tecnicamente é inocente. Mas então, no Opinião 51, eu dizia que eu pessoalmente não acreditava, como não acredito até hoje, tá? Para deixar claro, na inocência do Lula, no sentido de que ele não sabia ou não suspeitava, pelo menos, que tivesse corrupção no governo dele. Eu acredito, sinceramente, que o Lula deve ter praticado ali uma ou mais prevaricações, né? O fato de você deixar de fazer algo que é seu dever de ofício por um sentimento pessoal. Isso é um crime, claro, mas é um crime muito menor do que a corrupção que lhe foi imputada pelo Sérgio Moro e pelo Dallagnol. Provavelmente se eles condenassem o Lula por prevaricação também, e aí é importante deixar isso claro, também não tinha prova da prevaricação, nunca teve, tá? Uma coisa é o que eu acho, é o meu juízo pessoal como eleitor, como cidadão. Outra coisa é o juiz, ele tem que ter provas para condenar, e não tinha provas nem disso naquele processo ali. Mas se o Lula fosse condenado ainda por prevaricação, provavelmente a pena seria muito baixa, poderia já estar prescrita, e isso talvez não pelo tempo que o suposto crime teria sido praticado, não tem exatamente nenhum marco temporal de quando a tal prevaricação aconteceu, então provavelmente não seria suficiente para declarar a inelegibilidade do Lula, né, e era o objetivo do Sérgio Moro e do Dallagnol desde o início, né, tirar ele da eleição de 2018. Então, assim, de certa forma, podemos dizer que houve, assim, uma injustiça contra o Lula ali, por mais que eu ache que ele foi, de certa forma, conivente com a corrupção, que o seu governo houve muita corrupção. Eu não digo que o Lula ele praticou corrupção ativa e nem corrupção passiva e nem peculato. Isso não temos indícios para dizer. Talvez tenha sido isso que tenha faltado eu dizer no vídeo de 2019, né? Porque se a gente fala aqui por exemplo, da questão do sítio do triplex, não dá para dizer que um sítio e um triplex sejam algo que uma pessoa vá se corromper para permitir toda aquela corrupção que aconteceu. É mais fácil acreditar ou que ele não sabia, o que eu também não acredito, mas ou acreditar que simplesmente ele permitiu aquela corrupção toda porque era do sistema mesmo, porque a política é assim, não dá para governar de outra forma. Isso é um erro. É um erro com o qual eu acho que o eleitorado do Brasil não deveria compactuar. Porém, a gente chega nas opções que a gente tem hoje, né? E aí a gente tem que votar de acordo com o cenário que está aí. Eu dizia em 2019, e sobre esse ponto aí eu acho que eu tenho que refazer totalmente a minha opinião. Eu discordo hoje do que eu falei naquela época, né? Eu dizia que a esquerda precisava criar um novo nome, que o Lula já estaria ultrapassado politicamente, já estaria muito velho para a política, já é um nome desgastado, que teve muitos erros no passado e tal, que seria muito melhor para a esquerda que procurasse um nome novo. A realidade, e isso foi se mostrando cada vez mais concreto através do tempo, é que o Brasil não quer um nome novo. O Brasil, se for para voltar com o governo de esquerda, quer o Lula. Porque é um político que muitas pessoas, até não politizadas, né, que não tem aquela ideologia de esquerda e tal, mas elas lembram com carinho de que elas viviam melhor na época do Lula, que o Brasil se desenvolveu mais. Então, para essas pessoas, talvez a questão da corrupção que aconteceu seja um mal menor.
Assim como também existem pessoas que, guiadas por uma pauta ideológica, minimizam a corrupção do governo Bolsonaro ou tentam fazer de conta que ela não existe ou que o Bolsonaro não tem culpa nenhuma. O Bolsonaro, para mim, ele é o pior em todos os sentidos. Assim, a visão de mundo do Bolsonaro é completamente errada em praticamente todos os aspectos. Né? É difícil achar uma coisa que eu concorde com o Bolsonaro. Ainda naquelas coisas que eu posso vir a concordar com ele, eu discordo na intensidade, né? Na forma como ele defende suas ideias. Né? O Bolsonaro, para mim, é um candidato do ódio, é um candidato da anticiência, do desprezo pela natureza, do desprezo pelas minorias, do desprezo pela sensatez, pelo diálogo, pela boa educação, pelas boas maneiras, tudo que eu considero que seja importante, pela probidade administrativa. O Bolsonaro é o contrário. Né? Então, assim, para mim o Bolsonaro é o grande vilão, o grande mal maior. Ele representa um Brasil ultrapassado. Ele representa valores, para mim, que são arcaicos e que não condizem mais com o tempo que nós vivemos. Né? Então, para mim, eu acho que o Bolsonaro ele é o pior de todos os candidatos. Né? Mas assim, eu não gosto de candidatos radicais, certo? Extremistas, tanto de direita quanto de esquerda. E aí, então, por uma coerência, embora eu esteja do lado da esquerda, eu também não consigo compactuar com as candidaturas mais da extrema esquerda, né? PCO, PCB, STU, UP. A UP, especificamente, de todos esses 4 partidos aí, parece ser o menos radical, mas ainda é um partido muito pouco estruturado, não é um partido que tem sequer nominatos para eleger deputados federais, estaduais ou vereadores em capitais. Assim, eu não consegui sinceramente entender para que se montou esse partido. Era mais fácil se unir ali com o PCB, de repente, né? O PCO e o PSTU a gente sabe que são partidos realmente extremistas mesmo assim, e os candidatos desses partidos são, a meu ver, muito ideologicamente para a esquerda, muito mais do que eu gostaria, eu consigo aceitar, entendeu? Então assim, eu não consigo aceitar o extremismo do Bolsonaro, acho que de longe o Bolsonaro é o pior, mas também não aceito o extremismo da extrema esquerda. E aí, talvez poderia procurar um pouco mais sobre Leonardo Pérez, da UP, que é a primeira vez que ele vem candidato, sobre talvez a Sofia Manzano, do PCB, também é a primeira vez dela, só que eu não acredito que seja tão diferente, sim, das outras candidaturas do PCB, que também tem uma proposta mais radical, assim. Eu separo. UP e PCB são um pouquinho menos radicais do que PCO e PSTU. Mas ambos estão no espectro da extrema esquerda, né? E não é muito também o que eu acredito. E vamos falar sobre os candidatos mais sérios aqui. Antes, né? O Padre Kelman, que é um Bolsonaro B. Né? Não podemos dizer que o Padre Kelman está envolvido na corrupção do Bolsonaro, mas ele é o substituto do Roberto Jefferson, que é um corrupto notório, já condenado e tal. Né? Então, assim, é uma candidatura que jamais eu votaria também. Tem o Emael, né, que é um dono de partido, então só isso para mim já é uma coisa que me inclina a não votar nele. Embora eu até ache um cara simpático, carismático e tal, mas essa coisa dele ser dono, né, do PSDC há tantos anos, é um presidente que não larga o osso ali, e o PSDC, as alianças que ele faz nos estados também, são coisas assim, completamente contrárias, absurdas e contraditórias com o que o próprio Emael diz defender. Então, assim, é um partido de aluguel, basicamente, né? Então, não me estimula a votar num candidato assim. Aí, vamos falar aqui dos que estão indo para debate, né? Que acho que é o que todo mundo quer ouvir. Por que eu não voto em cada um deles? Vamos lá. Soraya Tronic. Já vimos vídeos aí dela defendendo, assim, por exemplo, que índio não pode ter muita terra, que tem terra demais para índio. Esquece a questão, né, que o índio tem terra porque ele preserva a terra, ele ajuda a preservar. Não é só uma questão que tem que dar terra para o índio porque o índio tem que ter... Assim, a gente precisa preservar a natureza. A natureza precisa ser preservada, né? O índio está inserido ali na mata, na natureza e tal. Mas independente de ter o índio ali ou não, as matas precisam ser preservadas, a Amazônia precisa ser preservada. Então, essa coisa de você querer desmatar a Amazônia para plantar soja, botar boi para pastar, isso está errado. Né? A natureza é um patrimônio ambiental do Brasil e do mundo. E tem que ser preservada mesmo, não pode ser desmatada. Então, esse ruralismo selvagem... A Soraya Tronic, ela tem uma visão rural, assim, dessa questão da preservação da natureza, também ultrapassado uma visão que eu discordo, não poderia votar, não compactuo com esse tipo de visão. Então, para mim, não é uma opção. Tá? Luiz Felipe Dávila, do Novo, não tem proposta, tudo para ele é privatizar, privatizar, privatizar.
não tem proposta. Parece um Amoedo muito, muito, muito piorado. O Amoedo ainda conseguia discorrer alguma coisa aqui ou ali. O Luiz Felipe Dávila, para mim, parece também um radical do liberalismo econômico. É basicamente como você pegasse na época do o PSOL, por exemplo. É um partido que eu gosto bastante até para governador, para prefeito, mas para presidente eu não votaria, por exemplo, no Boulos. Eu falei isso aqui no vídeo. Eu não lembro agora qual o número, mas falando que eu votaria no Boulos para prefeito de São Paulo, se eu fosse paulistano, mas eu não votaria no Boulos para presidente, porque a proposta do pessoal se resume a vamos taxar grandes fortunas. Tá bom, você não consegue taxar de grandes fortunas. Como é que você resolve o problema do governo? Não tem proposta. O Luiz Felipe Dávila é mais ou menos isso também. Vamos diminuir o tamanho do Estado e privatizar. Tá, mas que mais? Qual a sua proposta para a educação? Privatizar. Qual a sua proposta para a saúde? Privatizar. Pô, pera lá, não tem discurso, não tem proposta. Então, assim, também não é opção. Aí tem a Simone Tebet, né? Candidata também. Ela tem um discurso legal, fala bem, carismática. Só que a gente vai pegar o histórico dela, isso aí tá na Wikipédia, tem fonte lá informando, você pode ver facilmente, não é muito difícil achar essa informação. Simone Tebet diz que é contra a corrupção, mas votou para devolver o mandato do Aécio, lá naquela vez do escândalo, que pegaram a gravação dele falando que poderia matar até o primo e tal. Não sei se foi um tom irônico, não sei, mas enfim, aquilo ali foi um escândalo de corrupção que ele estava envolvido. A Simone Tebet esteve entre os senadores e votou para devolver o mandato ao Aécio. Então, para mim é um discurso incoerente. Diz que é contra a corrupção, mas votou para devolver o mandato ao corrupto. Então, o passado dela, a meu ver, condena essa candidatura dela à presidência. Sobra o Ciro. O Ciro foi o candidato em que eu votei no primeiro turno, em 2018. Foi o candidato que eu, durante muito tempo, queria. Né? É uma alternativa de esquerda aí o PT. Só que tem dois problemas. Primeiro, o Ciro está defendendo coisas que ele claramente não acredita, tá? E está tendo uma trajetória muito errática, digamos assim. Isso é muito ruim para o político. Né? Ele começou em 2018 dizendo que receberia o Sérgio Moro a bala. E agora está dizendo que o Lula é um ladrão, coisa que ele já tinha dito antes que não era, né? Que o processo do Lula estava... Assim, eu consigo entender uma coisa você dizer, olha só, o processo do Lula foi errado, mas mesmo assim eu acho que o Lula seja corrupto. Né? Eu estou falando mais ou menos isso aqui, eu não acho que o Lula seja corrupto, mas eu acho que ele foi conivente sim com a corrupção, e isso é um problema, tá? Não estou aqui passando a mão na cabeça, mas assim, se você comparar a corrupção do governo Bolsonaro com a corrupção do governo Lula, gente, é absurdo, não, é incomparável. Assim, o governo Bolsonaro vai fatalmente entrar para a história como o governo mais corrupto que já existiu. Isso vai estar nos livros de história e tal, não vai ser muito difícil chegar, porque ele faz as coisas da forma muito descarada. E não é possível que as pessoas não conseguem enxergar isso. Ele tem o Augusto Aras lá que está brecando qualquer investigação, mas deixa o Bolsonaro perder o foro dele privilegiado, para vocês verem o que não vai aparecer de provas aí cabais de corrupção no governo dele. E aí, lógico que sempre vai ter um ou outro que vai tentar justificar o injustificável, como faz até hoje. Mas você comprar imóvel com dinheiro vivo, que isso, gente? Eu nunca vi ninguém comprar nada que custasse mais de 10 mil reais com dinheiro em espécie, dinheiro vivo. E a família do Bolsonaro, o Bolsonaro e os familiares dele ali compraram 51 imóveis com dinheiro vivo. É óbvio que isso é dinheiro de rachadinha, de gabinete, de corrupção. Ah, o filho do Bolsonaro é corrupto, mas o pai não. Vocês acreditam mesmo nisso que vocês estão falando, gente? Não tem melhor... Quando era pra falar do filho do Lula, inventaram que o filho do Lula era dono da Friboi, de não sei mais o que. E o Lula era o culpado, obviamente. Mas agora, quando é o Bolsonaro, que o filho dele ocupa um cargo público e foi eleito com a indicação direta dele, vocês acham que o Bolsonaro não sabia? É óbvio que sabia. Os funcionários fantasmas que saltavam de um gabinete pro outro o tempo todo. O Bolsonaro só não estava sendo investigado porque ele tem o foro especial do presidente e ele só pode ser denunciado pelo Procurador-Geral da República, que está na mão dele, é um cachorrinho dele. Né? Então, o Bolsonaro é o governo mais corrupto da história. E a gente tem que pôr um fim nisso. E o Ciro, né, nessa tentativa aí de tentar equiparar o Lula ao Bolsonaro, ele erra a mão, claramente. Ele está defendendo coisas que está sendo intelectualmente desonesto. Ele não acredita no que, do que ele próprio está defendendo. Mas ainda assim, isso não seria um motivo para não votar nele, tá? O meu candidato ideal de todos os pré-candidatos que apareceram teria sido o André Janones. Votaria no André Janones para presidente tranquilamente, mas ele retirou a candidatura para apoiar o Lula. É um direito dele também. E o que traz o meu grande veto assim, ao Ciro Gomes dessa vez é o fato de que aconteceu depois de 24 de novembro de 2019, que foi o vídeo que eu gravei sobre o que eu pensava do Lula livre, né? Eu dizia que a esquerda tinha que apostar em outra figura e não Lula e tal. Em dezembro daquele ano, portanto um mês depois, tem uma história que eu acho que eu nunca contei aqui no canal, embora eu fale com ela bastante aí. Já falei nas lives do Daniel D'Alença uma outra vez e tal. Eu participei de um congresso do partido que eu era afiliado à época, que era a Rede Sustentabilidade. Houve uma situação muito chata lá,
eu bati de frente com uma figura que era a dirigente máxima a nível estadual e uma das figuras máximas do partido a nível nacional. E esse caso está na justiça até hoje, né? E depois que eu entrei com o processo, houve uma recomposição, essa pessoa saiu da rede de sustentabilidade, mas a rede nunca procurou se retratar comigo, né? Eu acabei sendo expulso do partido, mas o meu nome está lá até hoje como filiado, não deram baixa. Em compensação, a minha vizinha, minha amiga Natália, ela foi desfiliada no sistema sem direito a processo de expulsão, sem nada, sem ela ter pedido de desfiliação, isso também está na justiça. E essa figura, essa pessoa aí que eu bati de frente, né, que eu considero uma inimiga, eu considero uma das piores pessoas da política do Rio de Janeiro, depois ela saiu da rede, talvez tenha ficado queimada lá com um processo que eu movi e tal, e ela abandonou a rede junto com o deputado Miro Teixeira, que hoje está no PDT junto com o Ciro Gomes e é um dos coordenadores lá da campanha a presidente do Ciro Gomes. E outro dia eu recebi uma foto dessa figura aí, que eu considero nociva à política brasileira, abraçada com o Ciro Gomes, né, os dois rindo lá e tal. Então, assim, bom, o Ciro talvez não saiba do que ela já aprontou, do todo o passado dela, do que está acontecendo, mas ele não sabe, então é ruim do mesmo jeito. Não sei dizer que é pior nem é melhor, mas é ruim. Porque, assim, se o Lula talvez tenha governado mal em algum sentido por ter gente muito ruim do lado dele, o Ciro Gomes, com essa pessoa aí do lado dele no governo, né, e ela vai estar fatalmente se o Ciro ganhasse, ele não vai ganhar, mas na hipótese de ganhar a eleição, essa pessoa estaria só fatalmente num ministério, numa secretaria especial aí da presidência e tal, ou seria um sub do ministério desse aí, porque ela é colecionadora de cargos públicos, né? Tem um apetite voraz aí por cargos. E eu não posso mais dar poder para essa gente, seria incoerente com tudo que eu defendi de dezembro de 2019 para cá. Então, hoje, eu acho que o Ciro... poderia votar no Ciro só por protesto, né? Poderia até, mas aí eu não estaria votando no que eu realmente acredito, entendeu? Eu não acho que o Ciro, com essas pessoas do lado, seria um bom presidente. E eu digo mesmo sobre a Marina, que eu já defendi, né? Porque, para fazer um retrospecto aqui dos meus votos em eleições anteriores, eu votei Lula em 2002, votei Lula em 2006, votei Marina em 2010 e Dilma no segundo turno. Em 2014 eu votei Marina no primeiro turno, eu gostava muito da Marina, acreditava muito na Marina, e fiquei chateado pela forma como o PT atacou fortemente a Marina naquela eleição para impedir que ela fosse para o segundo turno, porque achava que o Aécio era melhor de derrotar no segundo turno. E no segundo turno eu anulei o voto, não votei entre Dilma e Aécio, porque eu achava os dois igualmente ruins. Hoje me arrependo, eu teria votado na Dilma se fosse. Durante muito tempo defendi o impeachment da Dilma, quando foi para o Senado eu mudei de opinião ali, mas aí, assim, também não fui para uma manifestação, não fiz nada assim, mas eu achava no início que o impeachment era devido, depois fui convencido de que não, mas eu era fortemente contrário ao governo da Dilma também, e assim, depois, hoje, de 2019 para cá, do finalzinho de 2019 para cá, eu comecei a ver, né, que quando houve meu problema lá dentro da rede, a Marina ela poderia ter intervido, a Heloísa Helena também, essas figuras de destaque do partido poderiam ter intervido ali para mediar a situação do Rio e impedir que a fraude continuasse. E elas foram completamente omissas nessa situação, então perderam a minha confiança. E muito do que diziam da Marina lá atrás, né, a Marina é uma pessoa que é omissa, que tira o corpo fora, eu teimei muito em aceitar isso, mas depois de ter presenciado as coisas que eu presenciei na rede, hoje eu reconheci que quem fazia essas críticas aí estava certo. Então, assim, resumindo, Soraya Tronic não gosta da natureza. Isso para mim é inaceitável. Luiz Felipe Dávila não tem proposta. Simone Tebet tem uma postura errática no que diz respeito ao combate à corrupção. E o Ciro Gomes está junto com pessoas nefastas da política que seriam empoderadas caso ele chegasse ao poder. Então também não posso compactuar. Sobra realmente aí, infelizmente, só o Lula, né? E diante dessa possibilidade de uma vitória do Lula no primeiro turno, para frear a ameaça golpista do Bolsonaro lá na frente, eu acho que é válido, né? Eu acho que é válido o Lula ganhar. E aí, quem sabe o Lula ganhando, ele não possa, se tiver um segundo turno em Minas Gerais, ele possa forçar lá para que o Romeu Zema seja derrotado e o Calil ganhe a eleição. Seria importante isso para combater essa direita aí nojenta. Ele não pode vir aqui para o Rio de Janeiro e forçar para que o Freixo derrote o Cláudio Castro, que eu acho que é algo muito importante. Forçar para que o Jerônimo derrote o ACM lá na Bahia. Forçar para que
né, em São Paulo, claro, o Haddad possa derrotar qualquer uma das candidaturas de direita que for para o segundo turno lá, eu acho que isso é importante. Então, assim, como eu disse, não estou empolgado, mas eu acho que vai ser um alívio para o Brasil se o Lula vencer. E nenhuma das outras candidaturas representa realmente nenhuma alternativa de mudança concreta, porque todas elas estão ali metidas com algum interesse que não é o ideal para o Brasil. Mas de todas elas, o pior seria realmente uma possibilidade de reeleição do Bolsonaro e matar isso logo no primeiro turno. Eu acho que realmente é muito importante. Eu não vou colocar aqui no canal a foto do Ciro com essa pessoa aí que é minha desafeta, porque depois ela pode. Ela me stalkeia nas redes sociais, inclusive, né? A advogada dela, na verdade. E ela pode pegar esse vídeo aqui e botar no processo, vai ficar tumultuando lá, né? Já está causando tumulto no processo há 2 anos para esse processo se arrastar ao máximo. Eu não vou querer dar esse mole. Ela já foi até, já tentou impugnar a gratuidade de justiça minha, já tentou dizer que eu sou um litigante habitual, então fez uma palhaçada no processo. E eu pegou prints do meu canal, do meu Facebook, tirou fora de contexto, como se estivesse se referindo a ela. Sabe? Coisas assim, absurdas, para tirar o mérito da discussão do que está sendo discutido no processo, para tumultuar mesmo, né? E eu não vou dar esse gostinho dela de botar a foto dela aqui no canal não, mas enfim, eu espero quando esse processo estiver resolvido poder contar melhor para vocês aqui exatamente o que aconteceu lá na rede de sustentabilidade. Mas hoje eu digo que a rede foi uma grande decepção na minha vida. Conheci pessoas maravilhosas lá, mas o partido institucionalmente terrível. Achei muito ruim o pessoal estar federado com a rede, por isso eu não votaria em alguém do pessoal para deputado esse ano. Tomara que o Tarcísio, o Chico, todos eles sejam eleitos. Tomara que a Heloísa Helena não seja eleita. Mas eu não vou votar no pessoal. Prefiro votar até no PT, mas no pessoal não. E é isso. Fico por aqui, então vou de Lula mesmo, tá? Vou de Lula mesmo no domingo. Tomara que o Lula ganhe o primeiro turno. Né? Mas não tô naquela empolgação de Lula, não. Quando o Lula começar a fazer besteira, eu vou começar a criticar novamente, sim. Não vai ter presidente de estimação aqui no canal, não. O que tiver que ser elogiado vai ser elogiado, o que tiver que ser criticado vai ser criticado, como sempre fiz. Mas acho que hoje a melhor solução para o país seria o Lula ganhar no próximo domingo. Eu até falaram lá, brincando, né? O próximo domingo vai ser, até postei no meu status, né? Mas não foi invenção minha, eu vi alguém postando no Facebook. Segunda-feira, se o Lula ganhar, vai ser uma mistura de Ano Novo, Carnaval, Natal, Páscoa e exorcismo. Acho que essa é a realidade. A gente precisa exorcizar esse capeta aí, que é esse Bolsonaro, que foi um grande mal na história do nosso país, né? E tá aí. E permitir já que a normalidade volte novamente, né? Ao nosso Brasil. Tá até brincando aí que segunda-feira a Terra vai começar a voltar a ser redonda, né? De tanto que esses malucos aí acham que a Terra é plana e tudo mais, né? Obviamente isso é uma piada que a gente cria, mas eles acreditam em tudo que é anti-ciência, só faltava acreditar realmente nessa teoria da Terra plana. Enfim, fico por aqui, como eu disse pra vocês, vou de Lula e amanhã eu vou postar quem é meu candidato a governador e por quê. E nos vídeos subsequentes falarei também sobre a eleição pro Legislativo, tá bom? Um abraço, fico por aqui, até a próxima. Faz o L do Leandro aí.